Olha, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência, sendo a mais comum o Alzheimer, a doença que causa esquecimento, entre diversos outros sintomas, muda a vida do paciente e também de toda a família e amigos. Apesar de ser uma doença sem cura, atualmente há informações de diversos tipos de suporte disponíveis. Acompanhe. O seu Rubens tem 81 anos, está na casa de repouso, onde recebe cuidados de uma equipe multidisciplinar. O motivo? O agravamento do quadro de Alzheimer, diagnosticado há 7 anos. A Bruna até tentou ficar com o pai em casa, mas optou por deixá-lo em um local especializado após alguns acidentes domésticos. A partir dos esquecimentos, a partir de algumas confusões mentais, a gente começou a notar que o quadro dele se encaminhava para o Alzheimer. Mas não é fácil, né? Você olhar para o seu pai e ver que daqui a alguns anos ele não vai te reconhecer, né? E a gente também não sabe qual a velocidade que essa doença ela vai evoluir. O Alzheimer é um tipo de demência que afeta de forma progressiva a memória, o comportamento e, nos estágios mais avançados, as funções motoras. Os primeiros sintomas aparecem a partir dos 60 anos. Segundo este neurologista, apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada se for diagnosticada de forma precoce. O paciente muitas vezes ele começa a ter sintomas leves de esquecimento, de desorientação no espaço. Isso é confundido com uma certa frequência com o envelhecimento normal. É interessante notar que muitas famílias acabam não procurando atendimento médico nessas fases mais precoces. Elas acabam atribuindo aqueles sintomas ao envelhecimento. Quando o paciente avança de fase e passa a ter um prejuízo da capacidade funcional dele, ele deixa de conseguir fazer as tarefas habituais, a família passa a valorizar mais aquele sintoma e aí procura o médico. Então, geralmente, o diagnóstico acaba sendo feito numa fase que já é um pouco mais avançada. E a gente sabe que o diagnóstico precoce é muito importante, porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais cedo o paciente recebe o tratamento adequado e as medidas que podem permitir que ele tenha uma funcionalidade maior acabam sendo aplicadas mais cedo. Ainda não se sabe exatamente o que causa o mal de Alzheimer, mas a doença tem crescido de forma progressiva no Brasil. Um estudo recente revelou que 1/3 dos casos pode estar ligado a maus hábitos. O aumento da incidência da doença de Alzheimer está relacionado à má alimentação, hipertensão, obesidade, consumo exagerado de álcool e sedentarismo. Então, uma das maneiras de tentar prevenir ou reduzir o risco para desenvolver o Alzheimer é se manter ativo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto intelectual. Então, aquelas pessoas que fazem academia, fazem atividade aeróbica regularmente, que procuram ter a sua leitura, procuram interagir em grupos sociais, têm um risco diminuído para desenvolver a doença. Se adaptar à ausência do seu Rubens tem sido outro desafio para a Bruna, que precisou internar o pai justamente durante a pandemia. Agora que as visitas voltaram, ela está mais tranquila. Mesmo que o pai não a reconheça mais, a jornalista quer aproveitar o máximo de tempo que puder ao lado do seu Rubens. Sempre que a gente pode, a gente está junto, a gente vai visitá-lo, a gente traz ele também. Agora a gente já pode trazê-lo para perto da gente. A gente passou aí, justamente no ano que ele foi para a casa de repouso, foi um ano muito difícil da pandemia, então a gente podia ver ele só na porta, só no vidro, pelos vídeos. Então a gente recebe sempre vídeos e fotos. É uma casa muito acolhedora. Então eu me sinto hoje muito segura, tranquila. Eu sei que ele está sendo bem cuidado, medicado, alimentado, né? Ele está tendo todas as necessidades dele supridas e com carinho e atenção. Não é fácil, né? Quando a doença vem assim, nessa fase, você tem que querer o melhor, até para a segurança da própria pessoa, né? Não é fácil. E quando a gente tem filho pequeno, a gente é responsável por ele, né? E quando a gente envelhece, os filhos também são responsáveis pela nossa segurança. Então é uma atitude responsável, né? De colocar a pessoa, de repente, num abrigo onde a pessoa vai ter todos os cuidados necessários, né, por conta aí de uma doença como essa que é terrível, né? Porque senão
ficar em casa, de repente pode acontecer um acidente, sair para a rua, né, e ter um problema sério. A gente já mostrou vários casos de pessoas que fugiram de casa, né, saíram, não voltaram. Tem pessoas desaparecidas por conta da doença, vai saber o que aconteceu, né? Então tem que buscar sempre o melhor, né? E, né, sempre estar próximos ali.